Eu me lembro muito bem do último dia que eu vi a minha mãe no hospital, em que eu tinha certeza que seria a última vez que eu a veria com vida. Eu tinha ido visitar ela no hospital, ela estava num leito improvisado de UTI porque não tinha espaço no hospital para acolher, e eu levei a mala dela achando que no próximo dia ela iria para o quarto. Levei a mala dela para que ela pudesse ter as coisas dela quando ela fosse pro quarto. Mas assim que eu levei a mala, eu entreguei, coloquei do lado dela, conversei um pouquinho com ela. No pouquíssimo que ela conseguia falar, a enfermeira me falou que ela tinha vomitado sangue na última noite. Como isso foi na época da pandemia, quando eu vi a máscara que ela usava manchada de sangue e como ela estava muito fraca, eu sentia que ela estava num momento de muita dor e muito sofrimento naquele leito, na UTI. E quando eu deixei a mala dela ali, eu lutei muito para eu ir embora, porque eu sabia que eu não ia mais ver a minha mãe com vida. Olá, meu nome é Danilo Almeida, eu sou teólogo, pastor. Estou aqui para retomar hoje os vídeos no canal As Avessas. Esse é um vídeo um pouco mais introspectivo para a gente conversar um pouco sobre luto. Esse algo tão difícil que talvez você esteja vivendo nesse momento. E se você não estiver vivendo, provavelmente você viverá. Ninguém escapa de viver o luto, e isso é uma das coisas mais tristes que a gente pode imaginar na nossa vida. Eu parei de postar vídeos aqui no canal exatamente por conta desse processo de luto na minha vida e na minha história. Dentre outras coisas que aconteceram, esse foi o principal motivo. Se você procurar em muitas postagens no canal do YouTube, mesmo que sejam poucas postagens, poucas pessoas, a minha mãe era a minha maior incentivadora de fazer aquilo que eu gostava de fazer. E eu sempre, quando eu abro os vídeos, eu vejo um dos primeiros comentários é o dela, porque quando nós perdemos, e principalmente quando nós perdemos a mãe que é tão próxima da gente, isso machuca demais. E toda a perda que nós sofremos é como se algo fosse arrancado da gente, sem a menor cerimônia. Algo fosse simplesmente tirado. A gente não consegue mais contato, a gente não consegue mais chegar perto, a gente não consegue mais sentir o cheiro. Quando a gente volta para casa de novo, ela não vai estar mais ali cozinhando, ela não vai estar mais ali para conversar, ela já não vai estar mais ali para conversar com a sua filha, com as netas dela. Ela não vai estar ali para fazer mais nada, porque essa existência foi tirada de você. E esse processo e esse caminhar pelo qual eu passei, e eu não podia postar nada aqui. E dentre muitos textos que me ajudaram, um livro que me ajudou muito foi um livro do Rabino Harold Kushner, que é Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. E uma das coisas que ele fala nesse livro é que o luto é uma forma de nós nos curarmos da dor da perda. E no final desse vídeo eu vou contar um pouco mais para vocês como que eu passei por esse processo e como que, assim que aconteceu, coisas que eu decidi fazer que me ajudaram muito nesse processo de cura. Dentro desse tema luto, muita gente fala sobre as 5 fases do luto que a psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross ela identificou. E dentre essas 5 etapas do luto, eu queria só citar algumas delas e comentar um pouquinho com vocês rapidinho. As 5 fases são a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Negação é a primeira delas, e não necessariamente você viverá ou viveu nessa sequência de fatos ou nessa sequência em que a psiquiatra colocou aqui. Mas talvez você nem viva todas essas fases, talvez você viva algumas delas, isso não é uma regra, mas é só algo pra gente poder entender um pouco melhor aquilo que acontece com a nossa cabeça, com o nosso psicológico, com o nosso emocional nesse momento. Negação, como o nome já diz, é uma recusa de aceitar que aquilo aconteceu. Sim, a gente se recusa a aceitar que a gente não vai mais ver aquela pessoa, que
que a gente não vai mais sentir seu cheiro, seu toque, seu abraço, a gente se recusa. O mundo fica sem sentido porque aquela dor, ela apaga e ela faz com que esse sentir a vida, ele fique menor. Eu lembro quando assim que eu perdi a minha mãe, eu ficava inconformado como ainda as coisas poderiam funcionar, como ainda tinha gente com aniversário marcado, como ainda tinha pessoas comemorando as suas próprias vidas, suas próprias conquistas, como ainda tinha gente cantarolando músicas, como essas coisas ainda aconteciam. Se eu perdi uma pessoa tão querida, como pode eu passar na frente da casa de uma pessoa e ela tá fazendo um churrasco quando eu tô sofrendo algo tão duro pra mim? E talvez esse seja o seu sentimento. E aí a gente vai pra um outro, que é a raiva. Você ficar simplesmente revoltado com tudo aquilo à sua volta por conta daquilo que te abalou, daquilo que te encontrou, da morte que bateu na porta da sua família, da sua casa, do seu ciclo familiar, do seu ciclo de amigos, e você fica enraivecido com aquilo e não consegue externar de outra forma senão com esse sentimento tão ruim que é a raiva. Aí você fica com raiva contra Deus, raiva contra os médicos, ou raiva em relação a qualquer outra coisa que esteja relacionada diretamente à morte do seu ente querido. Aí a gente vai pro terceiro, que é a barganha. Quando você tenta negociar com Deus para que aquilo possa de alguma forma mágica não acontecer mais ou desacontecer. Acabei de inventar essa palavra. E a gente tenta negociar. Será que foi culpa minha? Será que eu deveria ter feito isso? Deus, eu faço agora se você me der de volta essa pessoa. Você tenta fazer essa troca com Deus para que você consiga de novo ter aquele relacionamento, ter aquela pessoa perto de você. E quando você percebe que aquilo não acontece, a gente vem pra quarta talvez etapa, que seria a depressão. Que aí você se isola, que aí você quer ficar sozinho, que aí você não consegue se movimentar e fazer outras atividades, você se desmotiva, um choro frequente, se isola dos seus amigos e dos seus familiares. Essa é uma etapa dura. Se você está vivendo isso, eu quero muito que você, nesse momento, ore a Deus para que você possa encontrar pessoas assim como eu encontrei que possam te ajudar nessa caminhada. E a quinta e última é a aceitação. Você conseguir encarar aquele fato que aconteceu e a partir daí seguir, não deixando com que simplesmente a aceitação e aquela dor passe. Não, você aceita e consegue viver com aquela dor da perda a partir de agora. E o que fica no seu coração são as boas lembranças daquilo que essa pessoa querida deixou para você, mas a partir do momento você está descongelado para viver a sua vida. Você consegue ter novos relacionamentos, você consegue fazer novas atividades, consegue continuar a sua vida e a sua jornada, criar novos laços. E talvez quando você está vivendo esse processo de luto, muita gente chega para você e fala: poxa, você tem que ser forte nesse momento, você tem que suportar esse momento com força. Eu diria para você que não, porque algo muito precioso foi tirado de você e você não precisa ser forte nesse momento. Você precisa se deixar sofrer, deixar-se sentir profundamente essa dor. E o ser forte de muita gente é você parar de chorar, é você parar de questionar, é você parar de espernear, gritar aquilo que você está sentindo do mais profundo da sua alma, quer colocar para fora. E aí para você ser forte, do jeito que essas pessoas falam, você não externa o seu sentimento, que muitas vezes é até de revolta por algo que aconteceu. Eu diria que esse ser forte desse jeito, de você não externalizar aquilo que você tem dentro de você, que você está sentindo nesse momento tão difícil, por mais que muitas pessoas falem e a gente encare
a morte como algo natural, o ser humano em si, ele não foi feito, ele não foi formado para encarar a morte como algo normal. Porque, em suma, de acordo com a Bíblia, a gente não era para morrer, a gente era para continuar a nossa vida. A gente não ia perder gente na caminhada, a gente não ia perder pessoas, a gente não ia ver pessoas uma vez e no outro dia seguinte elas nunca mais apareceriam na nossa vida. Não, Deus criou a gente para que a gente vivesse eternamente com essas pessoas queridas. E quando elas são arrancadas de nós, quando elas são tiradas de nós, essa dor, é como se amputasse algo. E a gente continua sentindo aquilo, a gente continua, mas a gente não pode ver, a gente não pode tocar, e aquilo não é mais real pra gente. Então, quando alguém fala pra você ser forte, esse ser forte não é exatamente isso que as pessoas querem. E sobre pessoas, eu quero te falar pra você se cercar das pessoas que te amam, que te querem bem, porque esse é um dos momentos mais sensíveis da sua vida. O momento em que você coloca para fora as suas emoções, se você precisa de pessoas queridas. Quando eu perdi a minha mãe, uma das coisas que eu decidi para mim mesmo é que eu ia chorar tudo aquilo que eu precisava chorar. E foi uma das melhores decisões que eu tive na minha vida. Eu chorei tudo aquilo que eu precisava quando a minha mãe faleceu. E eu chorava com todas as pessoas que vinham me abraçar durante o velório da minha mãe. Então, nesses momentos, a pessoa vinha me abraçar, ela conhecia minha mãe, ou não conhecia minha mãe, mas me conhecia, e ela estava ali, ela me abraçava e me acolhia. E uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês teve uma pessoa que, quando ela veio me abraçar no dia do velório da minha mãe, ela veio me abraçar, mas foi um abraço tão bom e de um consolo tão bom, e ela veio, me abraçou, orou por mim e falou que o Espírito Santo te console. E aquilo foi tão bom que eu lembro disso até hoje. Esse meu amigo que me deu esse abraço e que me ajudou demais nesse processo de enfrentar o luto, a dor da perda que eu estava sentindo naquele momento. Então se deixe abraçar por pessoas queridas que estão perto de você. Se deixe deitar no peito dessas pessoas tão queridas e chore aquilo que você tem que chorar. Chore, grite, espernie, porque aquilo que você tanto amava foi tirado de você. Algumas pessoas, durante esse processo de luto, elas podem chegar e falar pra você assim: Deus achou melhor assim. Uma das coisas que o Harold Kushner fala no livro dele é que Deus não causa sofrimento, mas Ele dá forças pra gente enfrentar esse sofrimento. A morte é por causa do pecado. A morte é por causa do erro humano. Uma doença que vem e se abate e se instala no nosso corpo, no corpo de alguém. Essa doença vem por causa do pecado. Quando o pecado entra na humanidade, a partir daí, a humanidade começa a sofrer com essa doença, que é a principal de todas, que é o pecado. E o pecado leva à morte. E o pecado entra através do corpo, através das diversas doenças que nós vemos hoje. Tudo isso faz com que o corpo humano ele vá se deteriorando conforme o tempo passa, até que a gente morra. E isso pode acontecer mais rapidamente através de uma doença, e isso pode acontecer mais lentamente se você não tiver nenhuma doença. Porque esse Deus de amor, Ele dará forças para você enfrentar esse seu sofrimento, essa sua dor, essa sua morte causada pelo pecado. Eu sou do time que sabe que a raça humana, que a humanidade é corrompida. A humanidade sofre os danos do pecado. O pecado em si, os erros do homem, a sujeira, o desmatamento, o produto industrializado, a falta de cuidado na saúde, a falta de cuidado ao comer, a falta de cuidado ao consumo, a poluição. Tudo isso faz com que o homem, o ser pecaminoso, que quer, através dos seus prazeres,
acabar com o mundo e acabar com a humanidade simplesmente porque ele quer sentir aquele prazer momentâneo. Tudo isso faz com que o homem pereça, o homem caia, o homem tenha doenças, o homem morra. Sendo assim, o homem é o causador do seu próprio mal. Deus, em sua fortaleza, nos dá forças para encararmos aquilo que nós provocamos a nós mesmos. É por isso que lá em 2 Coríntios 1, 3 e 4 ele fala assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Esse é o nosso Deus. Ele não só dá forças pra gente passar por esses momentos, mas ele dá forças pra gente, para que a gente passe por esses momentos e possa ajudar outros. E é isso que eu tô fazendo aqui hoje. Que talvez você esteja passando por esse momento de luto, por esse momento de perda, por esse momento em que você não sabe o que fazer da sua vida depois que você perdeu essa pessoa tão querida para você. E eu gostaria muito que essas palavras chegassem até você, que esse vídeo chegasse até você e você fosse ajudado por esse vídeo, porque uma das coisas que eu aprendi é que Deus dá força sim pra gente caminhar diante do luto e diante desse sentimento de perda. E que muitas vezes esse sentimento de perda se torna um sentimento de falta de esperança. E se nós não prestarmos atenção e não estivermos com o nosso coração firmes na palavra de Deus, a gente cai. Porque a gente acha que Deus esqueceu da gente. Mas Deus não se esqueceu da gente. Deus continua dando forças para a gente seguir em frente. Você vai lembrar desse momento futuramente. Vai doer, mas já não vai ser algo desesperador para você. O C.S. Lewis, no livro Anatomia de uma Dor, ele descreve o processo de luto como um processo de transformação. O luto parece uma suspensão do universo, mas na verdade ele faz parte dele. E lá em Apocalipse 21:4 fala assim pra gente: E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa é a nossa esperança. Se você está sem esperança nesse momento, vivendo esse período de luto, eu vou falar para você que esse período não vai durar para sempre. Lá em Salmos fala pra gente assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez essa noite que você tenha vivido, ela seja uma noite longa, uma noite que tem durado muito tempo, mas pode ter certeza que a alegria vem pelo amanhã. Não perca a sua esperança, não perca o seu coração em Deus, mas se fortaleça nele. Se você precisar de ajuda para se fortalecer em Deus, coloca aí nos comentários: estou precisando de ajuda. Que todas as pessoas que verem o seu comentário, elas vão orar por você, estar com você em oração, e você vai se sentir sim abraçado por essas pessoas e principalmente abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Tenha certeza, o Espírito Santo de Deus usa pessoas para te abraçar, para estar junto com você, para que nesses momentos você sinta a presença dele junto, perto de você. Que Deus abençoe muito a sua vida. Espero que você tenha sido abençoado por esse vídeo e nos vemos no próximo, talvez na próxima semana, ainda não sei, mas a minha ideia é retomar aqui e continuar esse caminhar com vocês. Deus abençoe muito sua vida, muito obrigado e até a próxima.